E descontração. Vai começar na TV Nova Nordeste o programa Samir Abuana, o secretário da cidade. Samir Abuana, secretário da cidade. Samir Abuana. A gente tem as coisas e quando as coisas não dão problema, a gente vai vivendo com elas e nem percebe, né? Experimenta dar uma bronca no teu olho. Experimenta. Aí você vai ver o quanto o olho é fundamental para o bem-estar, para a felicidade, para a leitura, para ver. Né? Qualquer bronquinha no olho a pessoa enlouquece. Experimenta viver com um problema cardíaco sem estar em tratamento intensivo. Experimenta. Tem gente que tem tontura, desmaio, dor de cabeça, a vista fica embaçada. Está com a pressão alta e não sabe. Tem gente que está diabética, quando passa a hora de comer, começa a suar frio, fica todo meio esverdeado, aquele suor frio, aquele suor parece que vem com uma catingazinha de coisa azeda, que é um cheiro característico dos diabéticos. Começa a ter problema nos pés, um calo inflama. Quer dizer, quando a gente está saudável, perfeito, aí tudo é beleza. É tiro de letra, né? A gente só começa a descobrir que tem que agradecer a Deus pela saúde quando a gente começa a ter problema na saúde. Agradecer a Deus pelo ar que a gente respira. Imagine se não tivesse o ar para a gente respirar. A gente respira com tanta naturalidade que nem se lembra que precisa do oxigênio para viver, não é? Não é verdade? Boa tarde para você, muita paz, muita saúde, Papai do Céu lhe abençoe, uma ternuria para você. E hoje eu estou recebendo aqui um médico que fazia tempo que eu não me encontrava com ele. Dr. Roberto Galvão Filho, oftalmologista, é do Instituto de Olhos do Recife, ali no Espinheiro e agora em Boa Viagem. Ele é especialista em tudo que acomete o olho da gente, o olho humano, né? E ele veio hoje, aceitou vir aqui, porque é assim de gente no IOR, mas ele hoje tirou um tempinho, pediu licença e veio participar do programa para ajudar a gente, para orientar a gente. O IOR, o Instituto de Olhos do Recife, é na rua Vicente Meira do Espinheiro. Se você vem ali pela rua Amélia, né? Amélia. Você dobra à esquerda no Shopping Espinheiro. Aí você vê o IOR. É tanta gente que eu fui 2 vezes lá, me espantei. Mas você não se espante não, porque é isso mesmo, é muita gente com problema. Dr. Roberto Galvão Filho, prazer em vê-lo, em revê-lo e recebê-lo. Samir, é um prazer meu mais que seu, porque eu sou seu fã, além de tudo. Uma vez só. Então... E o outro dia um cara numa mensagem para mim no celular disse que eu era um otário. Tu tem essas amizades, otário? Tu não tem. Doutor Roberto Galvão Filho dizer que é meu fã, ganhei o dia. E seu amigo. Obrigado. A recíproca é verdadeira. E seu pai, doutor Roberto Galvão? Graças a Deus está tudo bem. Mandou um abraço para você. Quando eu disse a ele que vinha para cá, ele ficou todo feliz. Disse que tá em casa esperando para assistir a gente. Pronto, o doutor Roberto está assistindo em casa, uma ternuria, doutor Roberto, qualquer dia quero vê-lo aqui para a gente conversar sobre a vida, sobre a experiência da vida. Ele já está com 70 e cacetada. 75. 75. Vai estar firme, dá meio expediente todo dia no IOR e é um médico experiente, sabe? Conhece o olho da gente, como a gente conhece as pessoas ruins pelo olho. Conhece de longe. Não é? Tem gente que diz assim, eu conheço que aquele cara não presta, eu olhei para ele, até para isso os olhos prestam, né, doutor? Os olhos dizem tudo, são a janela da alma, como são as janelas da alma, é verdade. Ô doutor, tem muita gente que conversa comigo, doutor Roberto Galvão Filho, e diz assim, mas rapaz, toda vez que eu vou para o shopping, que saio, meus olhos estão ardendo, dá a impressão que os olhos estão secos, eu fico esfregando os olhos, lavo o rosto. Isso é por conta de quê? Isso é por conta do popular olho seco. O olho seco.
A gente vive num mundo onde você usa muito os olhos para ler, para estudar. Ultimamente, tela de computador, telefone, televisão. Então, é provado que quando a gente está nesses ambientes, na televisão, em frente de uma tela, você pisca menos os olhos. Sim. Então, o olho fica seco, você pisca menos. Às vezes está até no limite bom, mas quando você chega num shopping, com ar-condicionado, muita luminosidade, muita luz, muita vitrina, o ar-condicionado resseca mais ainda esse olho. Então, às vezes está equilibradinho em casa, mas quando chega nesse ambiente mais seco, que é o ambiente de ar-condicionado, de avião também, aí você sente o desconforto que o olho seca. Por isso que tem gente que lava o rosto, no que lava o rosto, molha o olho, aí melhora um pouco, né? Às vezes até uma piscadinha assim com um pouquinho mais de força, você já sente melhor e às vezes enxerga até melhor. Piscar o olho seco embaça a visão, às vezes não nota isso, mas às vezes está com visão embaçada, dá uma piscadinha, eita, melhorou, era o olho seco. Agora, quando o olho fica vermelho, ele fica irritado, O olho vermelho já é o passo seguinte. O seguinte. Porque na realidade o olho vai reagindo e vai sofrendo com aquela secura. A pálpebra passando em cima e embaixo parece uma lixa se não tiver uma lubrificação adequada. Então você pisca o olho e a pálpebra vai esfregando no olho. Quando você está com o olho pouco hidratado, a pálpebra fica arrastando ali no olho e vai machucando o olho e o olho fica vermelho. Então, as pessoas que trabalham nas lojas, trabalham no shopping, os comerciários, eles deviam ter mais cuidado com os olhos, né? Deve usar lubrificante. Tem uns colíriozinhos lubrificantes que são uma imitação da lágrima. Lógico que cada pessoa se adapta melhor com uma. Tem ou um com que é outra. lágrima, eu uso aquele Sistane. Ambos muito bons. Muito bom. Ambos Lágrima muito já bons. está dizendo, né? Lágrima Plus, vamos dizer o nome comercial. Lágrima Plus. Que é legal, mas tem vários outros. Agora, muito bons. deixa eu perguntar ao doutor Roberto Galvão, porque eu estou com um médico aqui, gabaritoso, e aqueles colírios antigos. Antigamente tinha Lavolio, colírio Santa Luzia, eles funcionam? Eles funcionam, é porque é o seguinte, esses colírios, além do lubrificante, eles tinham dentro da composição umas substâncias que são substâncias vasoativas, que servem para o vaso sanguíneo colabar, ou seja, eles servem para deixar o olho branco, Sei. mas aquelas substâncias vasoativas podem provocar irritação, coceira, alergia. Então, em alguns casos, que você quer fazer uma maquiagem assim, quer que o olho fique branquinho rápido, pode botar um colíriozinho desse, Claril, tem muita gente que usa tal. Como é o nome? Claril. Claril. Aquele tem uma caixinha verde. Tem vários colírios. Eu usei muito tempo um desse, porque ele O olho fica realmente deixa bem o olho branquinho. branco na hora. Na hora. Mas não é bom usar com frequência. Ele tem uma função vasoativa que não é bom estar o tempo todo. O olho precisa de uma lubrificação, que aí você usa o colírio lubrificante e eventualmente você usa esse outro colírio aí, quando precisar. Agora a pessoa está tomando banho, bota a cara assim pro chuveiro, para a água cair dentro dos olhos, faz mal, não? Não é bom não. Não é bom, não? Não é bom não. Você pode lavar os olhos, mas assim, teoricamente... Sem a força da pressão da água. E a água que cai tem cloro. Tem cloro. A água que cai do chuveiro não é o... Ela é uma água tratada? Não é o conteúdo adequado para lubrificar o olho. A lágrima seria o ideal, ou um colírio lubrificante desse. Agora, então a piscina também irrita, né? Irrita, mas num calor desse, você tolera. Mas irrita. Então você tem que, depois do banho de piscina, usar um colírio lubrificante. Não precisa usar durante uma semana, mas usar 1 ou 2 vezes depois da piscina. Você vê que muito menino sai da piscina com o olho vermelho, daquele cloro. Mas é o jeito de tratar a água e num calor desse a gente até faz vista grossa. Eu tenho um amigo, eu sempre tenho um amigo, para dar um exemplo aqui, eu gosto de dar os exemplos. Eu tenho um amigo que quando ele chega cansado de noite, e ele trabalha num lugar muito público, e é seu colega, é médico, mas não é oftalmologista. Ele pega uma pedra de gelo e bota nos 2 olhos assim, uns 3 minutos, o olho ficou gelado, e diz que depois dá um alívio, com uma beleza. O gelo pode queimar o olho. Tá ou a pálpebra do olho. Mesmo por cima da pálpebra. Queima a pele da pálpebra e pode provocar irritação no olho. É um hábito que eu não diria que é bom. Não é bom. Talvez ele tenha se acostumado com isso. É melhor pegar um algodãozinho, molhar na água geladinha do gelo e botar. Mas que o gelo não faz mal, não. O gelo pode causar, meu pai chama de geladura. Não é uma queimadura, cria uma geladura. Pode queimar na pálpebra e às vezes pode interferir na córnea também. Então a síndrome do olho vermelho, do olho seco, quem tem já sabe que tem que instilar o nome? Instilar. Instilar, aprendi, viu? Instilar nos olhos
algo que seja uma espécie de lágrima. Tem colírios para isso. Eu já citei aqui 2 nomes e ele aprovou, Lágrima Plus e o Sistane. Eu uso o Sistane. Bom, outra coisa. Quase todo mundo hoje fala, meu pai, minha mãe, minha tia, meu não sei quem, meu irmão mais velho operou catarata. Aumentou a incidência de catarata, doutor Roberto Galvão Filho? Na realidade, aumentou a idade das pessoas. Ah, quer dizer que quanto mais a pessoa vai vivendo, a tendência é ter catarata. Eu estava conversando hoje de manhã com uma paciente no consultório e ela falou, doutor, vou ter catarata. Eu falei, se Deus quiser, você vai ter catarata. Todo mundo vai ter catarata se viver o suficiente. Algumas pessoas têm um pouquinho mais cedo, outras pessoas têm um pouquinho mais tarde. Mas dizem que quem mora no Nordeste, por ter muito sol, tem mais catarata? Existe uma teoria, existe um trabalho, inclusive americano, que eles testaram pessoas que usavam óculos de sol e chapéu, e ficou provado que essas pessoas que se protegem do raio ultravioleta têm menos, na realidade tem menos, tem catarata mais tarde do que quem não se protege. Então tem um quê de raio ultravioleta interferindo nisso. E existe a parte genética também, né? E aqui na região o sol é muito forte, né? Então usar óculos é legal. Quer dizer, família que avô, bisavô, tia, mãe tiveram catarata, os filhos é provável que vão ter também. Provavelmente vão ter, embora tem uma coisa que eu falo sempre para os pacientes que é interessante. A demanda visual nos dias de hoje é muito maior. Então você percebe essa catarata mais cedo. Outra coisa, as pessoas antes com 40, 50 anos já estavam acomodadas, tranquilão. Hoje em dia, com 40, 50 anos, a pessoa está no auge, 60, está no pico de produtividade. Está brigando por um lugar. E aí você sente aquela catarata atrapalhando e aí quer operar mais cedo. Então tem esse detalhe, né? A catarata, eu me lembro que minha avó, quando teve catarata, o médico só quis operar quando ela não enxergava mais nada. Já acabou isso, né? Não, a gente opera a catarata assim que o paciente começa a sentir alguma coisa. Não tem que ficar cego para isso? Nunca, porque daqui que você fique cego, você passa um tempão sofrendo para depois fazer a cirurgia. E hoje em dia a gente faz a cirurgia ou com laser ou com ultrassom. E quanto mais novinha a catarata, mais fácil dela sair, mais rápido a recuperação. Sem contar que a pessoa que opera mais cedo vai enxergar melhor durante mais tempo, vai ficar feliz mais cedo. Tá vendo? Então, catarata hoje é uma cirurgia simples, né, doutor Roberto? Eu gosto de dizer que é uma cirurgia extremamente eficiente. A tecnologia e o cuidado envolvido na cirurgia da catarata é enorme. O perigo de ficar cego existe. Existe. Uma coisa que ronda a gente, mas é aquela história. A gente compensa esse risco com cuidados no hospital, com cuidados em equipamento e cuidados pessoais que a gente tem para fazer a cirurgia. O índice de sucesso em cirurgia de catarata hoje em dia é baixíssimo. Baixíssimo. Perder um olho por causa de uma cirurgia de catarata é uma coisa absurda hoje em dia. É uma coisa quase rara. Raríssimo. 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 A gente ouve assim contar. Agora, quem tem catarata e miopia, usa óculos como grau, fundo de garrafa, pode operar os dois? Na realidade, toda vez hoje em dia que a gente opera a catarata, a gente calcula o que o olho precisa para ficar emétrico, ou seja, sem precisar de óculos, e aí a gente põe a lente exatamente para aquilo ali. Aí já sai sem miopia e sem catarata. E hoje em dia já tem lentes multifocais, que você põe a lente multifocal, a pessoa sai enxergando bem para longe e para perto. Agora tem gente que não se dá bem com lente multifocal, leva queda, passa degrau de escada sem pisar, não é? Mas é diferente, Samir. A lente multifocal de óculos tem um sistema óptico diferente da lente multifocal do olho, de dentro do olho. Essa lente multifocal dentro do olho imita o olho humano. E aí você não sente diferença de batente nem nada. Esse tipo de coisa a gente fala o tempo todo no consultório, mas são conceitos diferentes que resolvem o problema. E se mais adiante precisar de aumentar o grau da miopia, como é que faz? Hoje em dia a gente tem 2 modos de ajeitar. Ou você usa uma aplicação de laser, que é uma coisa super simples, dura poucos segundos e resolve. Ou a gente coloca uma segunda lente dentro do olho, que essa segunda lente corrige o que for necessário. Mas é muito difícil. Hoje em dia os equipamentos já de primeira corrigem tudo bem direitinho. Hoje em dia a gente eu posso dizer com segurança que a gente tem uma oftalmologia muito boa hoje em dia aqui em Pernambuco e aqui em Recife, tão boa quanto em qualquer lugar do mundo. Outro dia eu fui no oftalmologista, meu amigo, e que é seu amigo também, e disse, doutor, faça uma limpeza com laser meus olhos. Mas você não está precisando, mas naquela vez que o senhor fez, foi uma beleza.
fica passando um negócio assim, mas depois a gente sai com o olho no ouvido, doutor Roberto Galvão Filho. Existem algumas situações em que a lente que a gente põe na cirurgia, ela fica meio sujinha. Raríssimo, mas pode. Então a gente pega e aplica o laser, normalmente poucos meses depois da cirurgia, e a sensação é exatamente essa, como se tivesse operado de novo, você sai claro, lindo o dia. Porque a oleosidade, a poeira, a impressão que a gente tem é que a lente que está lá dentro do olho ficou um pouco embaçada. É verdade, não? Ela recebe depósitos proteicos das substâncias que estão dentro do olho, não que estão fora, mas obviamente você imagina assim, a sensação psicológica da pessoa é que alguma coisa que você fez. Não foi nada que você fez, não. É da lente mesmo, é do olho. Quando o doutor Marcelo Ventura faz aquela faxina, eu chamo faxina, ele fica rindo. Mas fica uma beleza. Agora, ele disse, não pode fazer isso com frequência, não, é verdade, né? Não pode, Marcelo tem razão. Você fazer isso aí com essa aplicação de laser requer demanda de energia dentro do olho que pode dar descolamento de retina, pode deslocar a posição da lente, pode machucar a córnea. Então, assim, a gente tem como fazer algumas vezes, mas, obviamente, como qualquer procedimento médico, o mínimo possível. O doutor Alberto Galvão Filho, hoje as clínicas de oftalmologia aqui em Pernambuco, especialmente no Recife, elas já são tão adiantadas, avançadas, quanto as do Rio e São Paulo, não é? Eu diria que não existe diferença nenhuma. Não tem nenhuma diferença. Não, existe diferença entre, digamos assim, a forma, por exemplo, a clínica particular é diferente de uma clínica do governo e é diferente de uma clínica ligada a um centro de pesquisa como uma universidade. Hoje em dia, a gente não tem incentivo estatal nenhum para fazer o nosso negócio. E as máquinas são caríssimas. São caríssimas. E duram pouco, porque uma máquina daquela é $200 mil, não sei quanto. Com um ano já tem outra mais moderna, né? Óbvio que existem algumas coisas que são mais propaganda do que realidade. E a gente vê isso. Mas assim, sim, são coisas que você está sempre evoluindo, estão sempre renovando. Ela tem que se pagar e quanto mais utilizada, mais ela vai se pagar, né? Mas às vezes o uso excessivo não é tão bom. Não é tão bom. É aquela história, medicina não pode ser muito misturada com comércio. Medicina é medicina. Você vive disso daí, mas a medicina está em primeiro lugar. Agora você vai na Rua da Imperatriz, na Rua Manuel Borba, na Boa Vista, as óticas dão para você o exame para ver qual é o grau, a lente que vai mudar, a refração. A gente pode confiar naqueles exames, doutor Roberto? Depende do profissional que está fazendo o exame. Aqui existe uma profissão chamada ortoptista, que é capaz de fazer qualquer coisa de lente, de óculos, de exercícios ortópicos e tudo. E não pode fazer o exame oftalmológico. Por quê? Porque o exame oftalmológico não é só fazer o óculos. O exame oftalmológico requer o exame do paciente para saber se tem glaucoma, se tem catarata, se tem algum tumor dentro do olho. Quando você vai num exame desse, descobre isso? Não. Nesse exame vê só o óculos, vê só o grau e tudo. Ótimo, o cara sai enxergando. Mas essas doenças que não são vistas baseadas na qualidade da visão, passam desapercebidas. E a pessoa às vezes passa anos indo lá, todo ano, não sei o quê, quando poderia ter diagnosticado, por exemplo, uma área que eu trato, o glaucoma. Podia ter diagnosticado o glaucoma bem mais cedo. Porque tem gente que pensa que pressão alta é só a cardíaca. Não, tem pressão alta no olho. E às vezes a pessoa tem a pressão alta no olho e não tem no coração. E às vezes tem no coração e não tem no olho. São doenças que são separadas. Não tem nada, assim, no sentido de uma não provoca a outra, mas quem tem as duas tem um glaucoma mais sério. Uma pessoa que tem glaucoma e tem hipertensão arterial tem um glaucoma mais sério. Então, glaucoma é uma doença que você só vê medindo a pressão no consultório. A gente fala sobre glaucoma, sobre pressão alta do olho, daqui a pouquinho. Eu ainda vou conversar hoje com o Birajara Ramos, que é escritor, que está lançando o livro Tá Todo Mundo Enganado. Então, inclusive, quero saber onde é que eu estou enganado, viu, Birajara? Daqui a pouco. Tá certo. Tá certo? E estou recebendo o escritor Cícero Alves. Esse homem lançou um livro para a editora Babeco, que é a mesma editora de Ubirajara, que eu recomendo que vocês leiam. Principalmente quem quer aprender alguma coisa sobre Bíblia, religião, evangelhos, que são vários evangelhos. É o Evangelho Desvendado, está aqui. Esse livro é extraordinário, é espetacular, é maravilhoso. Eu estou dando esses qualificativos todos porque eu já li. Agora o do Birajara ainda vou ler, vou descobrir onde é que eu estou enganado daqui a pouco. Tá certo. São lançamentos da editora Babeco. É a mesma editora que vai lançar meu livro agora em maio. Se Deus quiser, finalmente vai sair o meu livro.
Gente, paciência, o intervalo é rápido. Me aguarde aí que eu volto já. Samiabuana, secretário da cidade. Alô, amigos da Nova Nordeste, um lembrete para você. O programa Nova Esportes é ao meio-dia. Um novo horário para você, horário do almoço, bem legal para você acompanhar com a gente. Meio-dia, espalha para todo mundo, gols, melhores momentos, lances polêmicos, muita opinião, sempre com as presenças do Marcos Leandro, do Marquinhos André, do Jabas Aguiar, do Júnior Medrado, do André Fontes, presença do Rodrigo Benson, presença do Vitor Araújo. É o nosso Nova Esportes, de segunda a sexta-feira, meio-dia, aqui na Nova Nordeste. A gente se vê. O melhor da vida é você se sentir seguro. A Unilife, plano de saúde, traz para você e toda a sua família a maior e melhor rede credenciada de hospitais, clínicas e laboratórios. Unilife, tratando de você com amor e segurança. Ligue 3126 7575. Só o melhor plano tem as melhores escolhas. Unilife, o plano da sua vida. Tem muita diversão, tem muita adrenalina, tem muita emoção, tem rio e tem piscina, brinquedos para adultos, brinquedos para criança, lazer para você com toda a segurança. Verão é uma beleza no Veneza. No Veneza o verão é uma beleza. Tem bar e restaurantes, espaço para eventos, o sol contagiante aquecendo seus momentos. No parque é alegria, em volta à natureza, é o espaço da família e também da sua empresa. Verão é uma beleza no Veneza. No Veneza o verão é uma beleza. Veneza Water Park, nova temporada, 6 de setembro, com nova atração. Ingressos pelo site ou nas lotéricas. Um momento de fé e esperança. Missa dominical da Arquidiocese de Olinda e Recife, ao vivo da Catedral da Sé, com Dom Fernando Saburido. Domingo às 9 da manhã. TV Nova Nordeste é cultura. Apoio SAI, Serviço de Apanha e Entrega. E Discípulos Peregrino, Viagens e Turismo. Samiabuana, secretário da cidade. Dr. Roberto Galvão Filho, do Instituto de Olhos do Recife, na rua Vicente Meira do Espelho e agora em Boa Viagem. Também. Em que rua? Fica na Visconde de Jequitinhonha com Barão, naquele onde era o Hospital Alfa, que mudou o nome agora, Nossa Senhora... Alguma coisa, não me lembro, é no terceiro andar. De uma Nossa Senhora. É no terceiro andar do antigo Hospital Alfa, esquina da Barão com a Visconde de Jequitinhonha. IOR. Sim, a gente está falando de pressão alta do olho. Tem gente que faz refração, se não tirar a pressão do olho, não fez nada, né? Porque você só descobre, você tem duas formas de descobrir glaucoma. Ou medindo a pressão do olho, ou avaliando o fundo de olho, o nervo óptico. Essas duas coisas, muitas vezes, você nesses exames rapidinhos, você não consegue fazer. Na realidade, o paciente vai lá, o cara faz o óculos e ele vai embora fazer o óculos dele. Tem que ir numa clínica que o médico faça todas as partes do exame. E a pressão alta do olho, que é o glaucoma, pode alterar também o grau que você está usando e pode fazer com que você vá cegando sem perceber. Você vai perdendo a visão lateral. Não é dos lados, né, doutor? Ou é primeiro da frente? Dos lados. O glaucoma você perde primeiro a visão periférica. E aí é uma visão que você não usa sempre. O que a gente usa é a visão central. Aí não percebe. Não percebe. E o glaucoma não dói. É muito raro um glaucoma que sente alguma coisa. Então as pessoas não sentem nada. Então só avalia, só descobre se for num consultório oftalmológico. O glaucoma ataca mais pessoas idosas ou tem gente jovem que tem glaucoma? O glaucoma pode aparecer em qualquer idade. Qualquer idade. Tem bebês com glaucoma, você vê. Mas ele é mais frequente a partir dos 40 anos e seu pico de incidência é em torno dos 70. Mas assim, a partir dos 40 anos a gente já avalia com todo cuidado, porque as chances são maiores. Atenção, você que tem glaucoma e não está botando, não está pingando, instilando o colírio como o médico mandou. Cuidado, porque se você esquece um dia, é para botar de manhã e de noite, botou de noite, botou de manhã, no outro dia não botou nem de manhã nem de noite, no outro dia bota as duas vezes. A tendência é o glaucoma aí cegando você, estou certo? Certíssimo. E o ruim do glaucoma é que não tem retorno.
Não tem. O Glaucoma que você perdeu, perdeu não recupera mais. Já não era. recupera mais. Existem algumas pesquisas nos Estados Unidos e Canadá com célula-tronco, que é possível que um dia a gente possa aplicar em seres humanos. Já tem, em animal de laboratório, a gente já conseguiu repovoar nervo óptico, mas em humano a gente não pode fazer ainda essas pesquisas, mas vão sair em breve. Há esperança? Há muita esperança. Eu estou muito encantado com essa linha Porque muita de pesquisa. gente perdeu a visão por causa do glaucoma. Agora não pode perder o olho como todo, não. Não, É né? aquela história. Por isso que a briga da gente é manter um olho, mesmo com a visão pouca, o mais saudável possível. Tem que usar o colírio Tem que usar o todo colírio. dia. Né? Você disse certinho. Ixi, 10. Geralmente de manhã e de noite. Tem colírio que você usa de manhã e de noite. E tem colírio que você usa uma vez só ao dia. É, Com a mesma eficiência. a mesma eficiência. Agora são colírios, alguns são muito caros, doutor Roberto Galvão Filho. O governo dá esse colírio? Nós, há uns 5 anos... Posso dizer um que é caro? Pode. Desculpa. É um que eu uso, que eu disse ao senhor. Como é o nome dele? Cosopt. Cosop. O Cosop está por 90 e cacetada se o laboratório lhe der um abatimento, você se inscrever. Porque ele parece estar por mais de R$100. É isso aí. A gente conseguiu, há uns 5 anos atrás, através do governo do estado, um programa onde o governo paga colírio para os pacientes. Então você tem colírio de primeira, segunda e terceira linha, o primeiro mais simples, o terceiro mais complexo, através do SUS. A gente conseguiu implantar isso e eu sou muito satisfeito de dizer isso. Não tem remédio para pressão alta, né? Pois é, glaucoma... Do coração, porque não usa para pressão alta do olho, né? Perfeito. E está se fazendo. Agora, lógico que você não consegue atender todo mundo. Mas, assim, qualquer pessoa pode se inscrever através do SUS, tem os critérios e você recebe esses colírios. Então, se você tem glaucoma, não deixe de obedecer rigorosamente o que o seu oftalmologista recomendou, senão você vai perdendo a visão e nem nota. Quando você vê, está com a visão... Agora, doutor, o exame de fundo de olho pode detectar que uma pessoa está diabética e não sabe? Pode. O exame de fundo de olho detecta, desculpa, hipertensão arterial, Sim. diabetes e outras doenças associadas aos rins que provocam congestão da retina. Tá vendo? Então tem várias coisas que a gente no examezinho de fundo de olho a gente consegue detectar. Por isso que um conhecido meu foi fazer o exame de fundo de olho. Exame normal para fazer uma refração, tirar a pressão do olho e fundo. Aí o médico disse, o senhor tem feito exame de sangue? Ele disse, faz mais de um ano. Procure fazer, que eu acho que o senhor está com a glicose alterada. Quando ele fez, estava com glicose 280. Pois é. O exame oftalmológico é um exame médico, é um exame que você consegue descobrir várias coisas. Por isso não pode ser feito de uma forma rapidinha. E corrida. É. Daqui a pouco a gente fala também sobre outros problemas do olho. Sol em excesso, ver televisão de perto e outras coisas mais. Eu converso já com o doutor Roberto Galvão Filho, porque eu quero falar agora com o Birajara Ramos, escritor, que no próximo dia 5 de março, daqui a 3 dias, que hoje é segunda-feira, é 2 de março, daqui a 3 dias ele lança o livro Tá Todo Mundo Enganado, que fala sobre a maconha e a política de guerra às drogas. Inclusive eu soube recentemente, vou até aproveitar e perguntar ao doutor Roberto Galvão Filho, que a maconha faz bem para a pressão alta do olho. Existem alguns estados americanos que já liberaram o uso da maconha de uma forma bem controlada para baixar a pressão do olho. Já estão usando também até para doença neurológica. Também. Veja que Deus não faz nada que não preste. Tudo que Deus faz é bom. O homem é que usa erradamente. Concordo plenamente. Não é verdade? O Birajara, está todo mundo enganado. Qual é a essência desse título do livro? É justamente a nossa visão, que, de um modo geral, não só a minha, foi totalmente enganada e vem ainda sendo enganada há aproximadamente 80 anos. Sim. A partir dos Estados Unidos. Sim. Então não é à toa que na capa eu botei a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade está aqui. E também não é à toa que eles que fizeram é quem primeiro estão partindo para reverter a porcaria que fizeram. Porque hoje você encontra nos Estados Unidos 5 estados, quer dizer, são 4 estados e a capital, Washington, onde a maconha está totalmente legalizada. A maconha.
legalizada. Quer dizer, ela tem efeito farmacológico comprovado. Talvez, não, eu estou falando dela legalizada, no contexto de legalização, para qualquer uso. Sim. Agora, em 23 estados americanos, é autorizado o uso medicinal. Então, veja, nos Estados Unidos, onde parte toda a política de guerra às drogas do mundo, isso é fato.